Olá pessoal, vamos escutar um pouquinho de rádio? Pois é pessoal, esse rádio que vocês estão vendo aqui, ele é o nosso conhecido rádio a válvula, certo? E como que é o rádio a válvula? Então vamos dar uma olhadinha e ver o bichão do jeito que ele veio ao mundo. Olha o que a gente tem aqui, ó. Inicialmente, vocês estão vendo aqui essas duas peças que são exatamente as responsáveis pelo aparelho funcionar, que a gente chama de válvula. Observa que elas estão aqui emitindo uma luzinha, né, para dizer que a válvula então está acesa, está ligada. E é por causa dessa luzinha aqui é que a gente vê aquele retardo enorme na hora do rádio começar a funcionar. Por quê? Porque a gente ouve falar assim, você pega uma televisão, um rádio, você liga, ele tem que começar a aquecer para depois funcionar. E é o que a gente acabou de ver. Então, pessoal, a gente tem aqui as duas válvulas, tá? A gente vai falar sobre ela nesse vídeo. E por que a gente vai falar sobre válvulas, uma coisa assim tão antiga? É porque no próximo vídeo a gente vai ter aula de transistor. E eu sempre gosto de falar primeiramente do antecessor ao transistor, que foi a válvula. Então a gente vai ter um pequeno resumo do como ela funcionava, como funciona ainda, né? E aí a gente vai depois pular para transistor. Observa só a tecnologia até da época, né? Tá vendo essa chave aqui, ó? É uma chave tipo bivolt. Você gira ela, você pode pôr 110 ou 220. Olha que legal. Então vamos lá. Olá pessoal, então eu sou o professor Diniz e hoje a gente vai ter uma introdução ao que é a válvula. Pois a gente está vendo aqui na figura, né, vários tipos de válvulas que eram fabricadas e todas elas tinham a sua característica, que era fazer o que? A televisão e o rádio funcionar. E logo depois da válvula, que a gente vê, aparece o transistor. E qual é a diferença da válvula e do transistor e essa tecnologia toda que a gente viu acontecer logo após que o transistor apareceu? Eu fiz aqui um comparativo da válvula e do transistor para a gente poder ver como que foi essa tecnologia. Então, olha só, a válvula, ela, como a gente pode perceber, ela é grande. O transistor não, ele é muito pequeno. E ela também é frágil, porque ela é de vidro. Então, você estava lá trabalhando na sua bancada, colocava a válvula na bancada, ela girava e caía no chão, quebrava, era um prejuízo, né? No caso do transistor, você pode jogar ele na parede, que ele é dúctil, né, resistente, não vai quebrar. Ele também, a válvula, ela é cara, é um material importado. E naquela época não tinha essa facilidade de importação. Então, quando se precisava de um equipamento, alguma peça de importação, não só ela era muito cara, como demorava demais para chegar, né, na nossa casa. Já o transistor não, ele é super barato. Por ele ser feito de silício, a gente tem aqui no Brasil o Vale do Silício, né? Então a gente tem abundância desse material, então ele é extremamente barato. A válvula, por sua vez, consome demais eletricidade, já o transistor, em comparação a ela, consome bem pouco e ela também esquenta demais, ela é praticamente uma lâmpada incandescente. E o transistor, perto dessa válvula, ele esquenta muito menos, tá certo? Então, o transistor, ele vai ser falado no próximo vídeo, né? Ele foi considerado a maior invenção do século XX. Por quê? Por causa de todas essas vantagens dele em relação à válvula, a gente pôde reduzir o tamanho dos aparelhos, baratear o custo, né? E com isso a gente conseguiu desenvolver muita tecnologia que tudo isso tem hoje, que a válvula antigamente não permitia. Mas no caso agora a gente vai voltar a falar da válvula e ver como que ela funciona efetivamente. Bom, pessoal, então olha só. Aqui a gente tem o símbolo da válvula, tá? Do componente válvula. Então ele é representado por essa circunferência, que seria o vidro, e aqui você tem dois tracinhos, uma é a placa anódica e outra é a placa catódica. E embaixo a gente tem o filamento, que é o responsável pelo aquecimento da válvula, né? Então o que acontece na prática? O filamento ele é ligado, na ciência que você liga o aparelho, o filamento começa a emitir calor, né? Aqui essa placa catódica ela é ligada no negativo,
circuito negativo. E a placa anódica vai ser ligada ao positivo. Então o que vai acontecer? Bom, na hora que você liga o aparelho, a válvula também vai ser ligada e o filamento dela vai passar corrente elétrica, na qual vai começar a aquecer, igual da lâmpada incandescente. Esse aquecimento vai jogar sobre a placa catódica, que é uma plaquinha de metal que tem aqui na válvula, onde a gente sabe que um material de metal que recebe calor, ele vai liberar elétrons. Então, como ele está ligado aqui na carga de elétrons, esses elétrons que estão na placa vão sentir calor e vão sair dela. E para onde que eles vão? Eles vão ser atraídos pelo lado positivo da placa anódica. Então, o fluxo de elétrons vai ser nesse sentido. Então, o que a gente observa aqui? Que os elétrons que saem daqui vão unicamente para cima. Tem jeito de voltar, ou seja, os elétrons daqui virem para essa placa? Não. Daí o que a gente acaba de conhecer, que essa válvula ela funciona como um outro componente bastante conhecido nosso, que é o diodo. Então, olha aqui, ó, a gente tem a válvula diodo, ou seja, a corrente elétrica flui de um sentido apenas para o outro, e não vice-versa, como o nosso diodinho que a gente está acostumado. E é desse jeito então que a válvula diodo funcionava, né? E aí a gente tem exatamente o mesmo funcionamento do diodo tão comum hoje na nossa vida. E agora eu vou falar sobre uma outra válvula também que existe, né? É uma válvula que apresenta um terceiro terminal, que é justamente esse que está aqui, ó. Ele é chamado de grade, certo? E olha só, igual à primeira válvula que a gente viu, tem o filamento, tem a sua placa aqui catódica, tem a sua placa superior anódica, né? Só que no meio, entre as duas placas, existe uma forma de peneira, né? De metal também, da qual ela está conectada ao positivo do circuito. E como é que funciona essa válvula aqui, né? Bom, do mesmo princípio, você liga o aparelho, vai ligar aqui o filamento, ele vai começar a aquecer essa placa e essa placa, assim como o outro, vai começar a liberar os elétrons e eles vão se deslocar para a placa anódica, perfeito? Só que no meio do caminho existe uma outra placa positiva. E o que pode acontecer com isso? Bom, se a gente controlar a energia dessa placa aqui, estando mais ou menos positiva, você concorda que esses elétrons eles vão preferir passar primeiro para essa placa aqui e chegar no seu destino, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer de dois jeitos. Por exemplo, se eu deixar essa placa aqui com o mesmo potencial da placa de cima, todos os elétrons que forem para cá, eles vão se desviar para esse terminal. Então não vai chegar ninguém aqui nesse destino. Por outro lado, se eu for diminuindo a eletrização dessa placa, os elétrons eles vão praticamente passar e chegar até a outra placa de cima, que é a anódica. Então, o que eu tenho com isso na prática? Eu tenho um controle do fluxo de elétrons. Você pode deixar passar mais ou menos elétrons e na prática o que você está fazendo? Você está controlando mais ou menos corrente que chegue ao determinado destino aí do circuito. E esse tipo de funcionamento, ele é lembrado que outro componente que a gente até vai ter é o transistor. Você tem já, anunciando aí para quem já sabe, o transistor a gente tem um terminal que se chama base que vai controlar o fluxo de corrente que vai passar do coletor para o emissor ou do emissor para o coletor, né? Então, no caso, a gente tem aqui um controle também de fluxo, controlado por esse terceiro terminal que a gente chama de grade, e é esse nome que a gente dá para a válvula triodo, que logo mais foi inventado o transistor. Então, o transistor ele foi originado desse componente aqui que eu acabei de explicar para vocês. Legal, então, pessoal. Bom, e só para terminar, né, eu tenho que dizer também que a gente fala da válvula, que ela é antiga, é cara, é não sei o que, quebra, a gente viu a qualidade de som, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente ligada gosta de áudio, né, os audiotas que a gente fala por aí, o cara que estuda mesmo música, som e tal, a gente percebe que muitas bandas boas de rock, de tudo, eles têm os amplificadores deles e o detalhe, todos esses seus amplificadores, eles são valvulados. Né? Por quê? Porque o pessoal sabe muito que
O transistor, ele produz um som muito bom, mas a válvula diz que ele produz um som mais puro, mais de qualidade. Então, para a galera que gosta de som e tudo, eles preferem mil vezes, né, um amplificador valvulado do que o transistorizado. E por isso também que o valvulado é bem mais caro que o transistorizado, certo? Lógico que vocês não vão comparar com o radinho que eu peguei aqui, que é um radinho AM, antigão, da década de 50, né? Hoje em dia ele vai ficar até obsoleto, porque estão acabando as rádios AM, não vai existir mais, e ele só pega AM, né? Isso aí só foi para ver como é que funciona. Mas um amplificador valvulado, ele realmente tem uma qualidade de som muito mais pura do que o transistorizado. Isso, né, na opinião dos caras que gostam de bastante música, essas coisas e tal. Então pode ter polêmica, pode ter gente que não concorda, mas eu só estou passando aqui a informação. Beleza, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo logo a gente parte para um outro. Então, muito obrigado e até o próximo.